Olá, meu nome é Ângela Lianati e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. Hoje comigo aqui mais um vídeo do Rafael Alvarenga, com a participação do Rafael Alvarenga do Filosofia no Quintal, né? Então hoje eu gostaria que o Rafael contasse para vocês sobre o conteúdo, né? O mote, o assunto, o tema do mestrado dele, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu não vou dar maiores introduções, só vou falar que tem um link muito forte com a literatura e ele vai desenvolver. Então, Rafael, você acabou de defender sua tese, né? Sim, exatamente. Tem quanto tempo, Defendi Rafael? um mês, mais ou menos, Um né? mês. Tá Defesa. fresquinho, né? Agora só tá fazendo a revisão. Isso, entregando a versão final, né? Isso. Essa coisa. É uma dissertação que se propõe a responder, trazer uma resposta para uma pergunta, né? Que é uma pergunta central, que é a seguinte: será que Simão Bacamarte, vou rebobinar a fita, vamos dizer assim, né? Será que Simão Bacamarte, enquanto personagem de literatura, entre outros, é filosoficamente provocativo? Simão Bacamarte, né, é um personagem do Machado de Assis, do conto Alienista, né? Simão Bacamarte, ele é um médico, psiquiatra, né, que estuda na Europa, se forma na Europa, e ele volta para Itaguaí, a sua terra natal, e ele, nessa Itaguaí, ele cria a Casa Verde, que seria o seu hospício, né? Só que para encher o hospício ele usa de um critério, né? Um critério para separar a loucura da sanidade. Que critério é esse? Toda pessoa que apresenta algum defeito é louco. O que acontece com a Casa Verde? A Itaguaí inteira vai parar dentro da Casa Verde, até que ele descobre que, bem, não dá para todo mundo ser louco, tem alguma coisa errada. E aí, ao longo do conto, o personagem ele apaga essa linha que separa, né, a loucura da sanidade, e ele reescreve essa linha, pensando que não, se todo mundo tem algum defeito, então o louco é aquele que não apresenta defeitos, né? O louco seria ele mesmo, que era um sujeito perfeito, né, em todos os sentidos. Tá? Então a questão é, através de um personagem, de uma ideia como essa, é possível provocar, né, uma pessoa, né, a pensar filosoficamente? Eu posso pensar sobre o que determina o certo e o errado, a loucura e a sanidade, por exemplo, através de um personagem de literatura, né? E aí os resultados obtidos, né, a partir de um trabalho que foi um trabalho realizado na prática também, porque era um mestrado profissional, apontaram para, sim, personagens de literatura são filosoficamente provocativos. E como era um mestrado profissional, eu criei um catálogo, inicialmente virtual, em processo atualmente de impressão, onde eu faço um apontamento de alguns personagens e trago esses personagens fazendo sugestões de material filosófico e propondo provocações, né, para isso. Personagens como, por exemplo, o Batman e o Super-Homem, né? O Batman é o Cavaleiro das Trevas, mas ainda assim ele é o querido, né, da juventude. Por que o Cavaleiro das Trevas e não o Super-Homem, que é perfeito, né? Ele é forte, bonito, ele salva tudo e a todos, né? Ele é praticamente os Estados Unidos. Ele veste uma roupa que é a bandeira dos Estados Unidos e quando acontece alguma coisa, é como se os Estados Unidos estivessem prontos para salvar toda a humanidade. Agora, por que quando há como houve recentemente, uma produção cinematográfica que contrapõe os dois personagens, por que os jovens ficam do lado em sua maioria, ficam do lado do Batman? O que o Batman tem que atrai essas pessoas, né? O que há com ele? Se a gente pensar de um ponto de vista religioso, né, e se ele tem como codinome o Cavaleiro das Trevas, isso é um tanto quanto instigante, né? Por quê? Porque uma pessoa que tem uma forte ligação religiosa se inclina a um personagem chamado como o Homem-Morcego, ou, né, Cavaleiro das Trevas. Tá? Então a ideia é essa, a ideia é a gente pensar uma filosofia que não leve a reflexão filosófica por ela mesma, mas que tenha um suporte, que seja um suporte artístico. Que suporte é esse? Os personagens. Sejam eles de literatura, de cinema, né? Os personagens sempre trazem uma reflexão, sempre trazem um incômodo.
tá? Tem um livro, O Sargento Getúlio, é um livro do João Ubaldo Ribeiro, tem um filme até disponível no YouTube, e chega um momento da narrativa que o personagem tem que fugir, ele recebe uma ordem que ele tem que fugir. Né? O personagem é aquele tipo de cara que faz tudo sempre certo. Mas chega num momento em que ele começa a pensar, é quase isso que o João Baldo quer dizer, ele começa a pensar por ele mesmo. E ele diz assim, eu não posso fugir de mim mesmo. E o que é esse mim mesmo? É a consciência dele. Sim. Ele não pode fugir dessa consciência. Então, há no personagem a criação de uma consciência, né? E isso, essa reflexão sobre o que é a nossa consciência, como é que a gente se depara com ela, né? Consciência no sentido de uma consciência moral, né? Como teria dito Kant, enquanto filósofo, né? O que é essa consciência? Então a literatura, ela oferece pra gente esse suporte, oferece esse material que não pode ser descartado, a gente não pode esquecer dele. Né? Então a filosofia tem que usar, tem que lançar a mão desse material para promover o convite filosófico, a provocação filosófica, tá? Pra gente... E para ficar muito aprazível, né? Porque se você pega, até assim, uma das queixas que eu sempre ouço, né? Os textos filosóficos, eles são escritos, né, num formato, eles não são atrativos, né? Tem gente que não gosta de ler e eu consigo entender que as pessoas não gostam de ler, né? Eu consigo entender perfeitamente. Mas a literatura não, a literatura é uma forma de pensar a vida, né? Que ela pode ser muito rasa, ela pode ser muito profunda, né? Ela pode ser média. E é tão ampla, né? Ela é tão... enfim, pode abarcar tanta coisa. É o infinito, né? E nessa questão que envolve a produção de uma dissertação, de mestrado, de uma tese de doutorado, enfim, a questão que envolve a reflexão filosófica dentro da academia, ela nos oferece também questões quase que de um âmbito burocrático delas que chamam a atenção. Como, por exemplo, durante a produção dessa dissertação, né, eu tive ali a ânsia de colocar o Machado de Assis como um pensador. Né? O Machado de Assis tem uma produção ampla sim. E uma produção sempre reflexiva em torno da sociedade que ele vivia, do seu tempo, né? Mas só fazendo uma pontuação, e muito mais do que isso, né? Muitas vezes Machado de Assis não oferece na sua produção as respostas. Sim. Ele deixa a resposta por conta de quem está lendo, fazer as suas formulações, né? Então, mais filosófico do que isso, é emblemático. E sempre com aquela ironia que ele era característico. E aí, na academia, há uma coisa assim, eu posso colocar o Machado de Assis, eu posso escrever numa dissertação, numa tese, eu posso escrever que o Machado de Assis é um pensador, e isso causa um certo incômodo. Eu lembro que durante a produção, né, com o meu orientador, a gente conversando, e ele falando comigo assim, cara, eu concordo com você que o Machado de Assis seja um pensador, mas eu não sei se isso vai ser bem visto. Né? Afinal de contas, você coloca ele como um escritor, pode ser como um artista, né? Mas no meio acadêmico, né, o pensador é o filósofo, o pensador não é então, mas por que o arte, meio acadêmico se apropria, né, esse rótulo de pensador e desconsidera que as outras pessoas também são pensadores, cada uma seu estilo, né? Cada uma com suas experiências de vida, com aquilo que foi dado para sua construção, ou que aproveitou com o cimento da sua construção, né? Por que o pensador ele é uma figura, né? Com características, com a formação, etc. Por que a comunidade faz isso? Olha, eu acredito que seja por uma questão de poder, né? Porque saber é poder. Michel Foucault coloca o dedo nessa ferida, colocou o dedo nessa ferida muitas vezes, né? Saber é poder. Então aquele saber ali, ele precisa, ou acredita-se que ele deve ficar em poucas mãos, né? Haja visto o fato da gente ter poucas universidades no Brasil, um país desse tamanho, da gente ter poucas pessoas produzindo trabalhos dentro dessas universidades. Exatamente. Então, e agora a PEC querendo tirar, né? A escola, né? E agora a gente está preocupadíssimo aqui com a história do notório saber. O que é isso, né? O que é isso, né? Assim, a gente não quer nem pensar a respeito. A gente veio até comentando isso agora no caminho, né? Rafael, e aí, como é que vai ser esse negócio do notório saber? Não sei, vamos ficar na ignorância por enquanto, né? Porque senão a gente se enforca. Não sei, nesses dias eu vi um cartaz até muito bacana, né? Se professor de história pode dar aula de português, né? Então, por que você não deixa um oftalmologista operar sua próstata? Faz todo sentido, né? Não acha? Então, assim, né? Cada um com o seu saber, né? Mas não assim que seja de apropriar, mas pelo menos a transmissão de uma forma mais ética, né?
e abrangente para que você possa discutir, né? E respaldar, né? Quem sou eu para falar, por exemplo, da sua tese, porque eu já recebi, não consegui ainda depurar totalmente, não. Posso disponibilizar o link? Claro. Então daqui vou disponibilizar o link para você do catálogo. Deve. E quem quiser a tese, manda um recadinho, manda um e-mail que eu mando a tese. Não vou disponibilizar aqui não, eu vou mandar só para as pessoas que pedirem. Né? Agora o catálogo a gente pode deixar porque tá na internet, que é bem bacana, né, o link do catálogo. Mas é isso, né? Para você até discutir, né? O Rafael agora é um especialista nisso, né? Eu não sou. Então eu tô aqui assistindo a aula, né? Eu tô aproveitando, tô me nutrindo, né, do que ele traz, mas ele tem que saber. Então, agora eu pego tudo que ele falou e vou dar aula disso aqui para vocês, assim, né? Fazendo as minhas elucubrações. Não é isso, né? Eu acho que o saber como poder, eu entendo dessa forma, né? Quem sabe, né? É que pode distribuir, né? Mas que não pode se apropriar a ponto de trancar consigo, né? Todo mundo é pensador, Rafael. Sim, e é como isso vai acontecer, né? É democrático, pensar tá ali, né? Como que esse notório saber vai ser, como que ele será legitimado, julgado, né? Se a gente volta lá no Nietzsche, né? O Nietzsche tem perguntas que são muito pontuais, né? Sobre essa coisa dos valores, que serve se a gente tirar ali a ideia de valor e levar, por exemplo, para outras situações, como essa questão da educação hoje, essas mudanças, né? Quem legitima isso? Quem determina? Quem valida isso? E como que a gente julga, né? Que essa acho que é a nossa grande questão hoje, né? Quem vai determinar quem pode e quem não pode? A partir de quê? Que critérios, né? Que é uma questão de caráter filosófico, né? Quais são os critérios que eu uso para julgar aquilo que é apresentado a mim, né? Quem é que julga, né? O que é o louco, o que não é, pois é. O que é quem o normal, determina, o que né? não é, exatamente, Quem né? determina. O homem é a medida de todas as coisas, as que são enquanto são, das que não são enquanto não são, mas existem homens e ratos, e a gente já chega no Freud, né? Então deixa, né? Deixa para o próximo, né? Deixa para o próximo. Tá bom? Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta sobre a tese do Rafael, deixa aqui, né? Que a gente faz questão de responder para você no outro vídeo. Tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Deixe seu joinha, compartilha. E obrigado mais uma vez por estar aqui no nosso quintal. Um abraço, hein?